Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos. Este é o programa Semente Abstrata. Eu sou João Paulo Miranda e falo com vocês diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, São Paulo, Brasil. Hoje é Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão e são 19 horas e 30 minutos aqui na capital de São Paulo. Dada a importância dessa data, não é? Semana Santa, Páscoa, hoje o tema do nosso programa será exatamente o simbolismo da Páscoa. Vejam que na maioria das famílias, as famílias de tradição cristã, como é a maior parte do povo brasileiro, se celebra anualmente a Páscoa. A Páscoa é celebrada assim como o Natal. E muitas vezes nós celebramos alguns rituais, como por exemplo a troca de ovos de Páscoa, né? Nós nos presenteamos com ovos de Páscoa e muitas vezes nós não sabemos por que exatamente existe esse simbolismo, por que se presenteiam com ovos na Páscoa. Sabemos, claro, que a Páscoa é a celebração da ressurreição de Cristo. Na ressurreição, ao terceiro dia, depois da sua morte, após a sua paixão e o seu sacrifício na cruz. Mas o simbolismo da Páscoa, ele é muito, muito, muito rico e muito profundo. Então hoje, vou compartilhar aqui com vocês alguns símbolos, algumas reflexões sobre os símbolos envolvidos nesse processo tão belo que é o processo embora doloroso, não é? Que é o processo da paixão, da morte e da ressurreição do Cristo. Páscoa significa ressurreição. Pois bem, gente, a tradição da Páscoa existe dentro do cristianismo, mas ela já existia dentro do judaísmo, só que sob uma outra perspectiva, sob um outro viés. A Páscoa é celebrada entre os hebreus por cerca de 1500 anos antes de Cristo. A Páscoa, que em hebraico é chamada de Pesach, cuja tradução é passagem, lembra, na verdade, né, ela traz como lembrança a libertação do povo hebreu sob o jugo do faraó. O povo hebreu, liderado por Moisés, se liberta do seu cativeiro do Egito. Agora, esse processo acontece dentro de um contexto de muito sofrimento do povo hebreu. O povo hebreu esteve em cativeiro, né, foram escravizados no Egito durante gerações, até que surge a figura deste grande ser, deste avatara, Moisés, que inicia o processo de libertação do povo hebreu e depois conduz o povo hebreu até a terra de Canaã, até a terra prometida. Nesta que é uma das mais belas e mais simbólicas passagens do Velho Testamento. Pois bem, gente, como eu disse, a Páscoa hebraica ela é chamada de Pesach e Pesach tem o significado exato de passagem. E normalmente nós imaginamos que a passagem se refere à passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho. Não é? Quando o Eterno abre o Mar Vermelho, as águas do Mar Vermelho, para dar passagem ao povo de Israel. E não é bem assim. Existe naturalmente um sentido de libertação, tá? A libertação do povo hebreu,
Então, a celebração da libertação do povo hebreu, e que aí envolve naturalmente a passagem pelo Mar Vermelho, mas Pessach tem o significado da passagem tem relação com as 10 pragas do Egito, as 10 pragas lançadas sobre o faraó e sobre as terras do Egito naquele contexto. Não vou poder entrar nas 10 pragas, porque o tempo não nos permite, mas é importante dizer que após serem cumpridas, acontecerem, se realizarem 9 das 10 pragas, chega a 10ª praga, que é a praga da morte dos primogênitos. Aí o que acontece? Moisés instrui o seu povo a tomar as seguintes precauções, a fim de salvar do anjo da morte os seus primogênitos. Moisés orienta os hebreus a sacrificarem um cordeiro e, na noite da passagem do anjo da morte que levaria, todos os primogênitos do Antigo Egito, levaria consigo todos os primogênitos, Moisés, portanto, instrui os hebreus a sacrificarem um cordeiro e comerem naquela noite a sua carne, junto com pão ázimo e ervas como alface. Ervas também, e ervas amargas também, assim como o pão. Moisés também instrui o seu povo a marcar com o sangue do cordeiro, marcar os seus mezuzot. Mezuzá são pequenos compartimentos que os judeus colocam no umbral da porta de entrada das suas casas. Então, o sangue do cordeiro marcava a casa onde existiam hebreus e que, portanto, seriam poupados da 10ª praga, da praga da morte dos primogênitos. Então, Pessach, como passagem, indica a passagem do anjo da morte. Os hebreus que cumpriram, as determinações, as orientações de Moisés, tiveram, segundo a Torá, segundo o Pentateuco, tiveram os seus filhos primogênitos salvos, o que não aconteceu com o resto do povo egípcio, tendo também atingido os próprios animais. Todos os animaizinhos que eram primogênitos também teriam sido, segundo a Bíblia, segundo a Torá, teriam sido também sacrificados. Vejam que existe, relacionado a Pessach dos hebreus, existe esse sentido de passagem, de sacrifício e de, posteriormente, da libertação do povo hebreu. Pois bem, gente, aí entramos 1500 anos depois, com a Páscoa que nasce dentro do advento de Jesus, do novo avatar, de Yoshua, o Cristo. Yoshua ben Pandira, o Cristo. Lembrando que Yoshua nasceu dentro das tradições hebraicas, nasceu dentro das tradições judaicas, e inclusive dentro de uma comunidade essênia. Os essênios eram um grupo de místicos, um grupo de iniciados. Os essênios constituíam uma fraternidade oculta, uma ordem iniciática do contexto, dentro da Palestina, dentro do contexto do judaísmo. Jesus, portanto, o advento de Jesus, o avatar do ciclo de peixes, acontece na antiga Palestina, na Judéia, há 2000 anos, e ele surge dentro, portanto, da ordem dos essênios, os essênios que conheciam profundamente
todo esse simbolismo envolvido em diversos contextos e especialmente da passagem do Pessach. Vejam o seguinte, gente. O Pessach, existe uma coincidência, não é? Que na verdade não é coincidência. O Pessach, entre os hebreus, acontece muito próximo à da Páscoa dos cristãos. Então, isso significa que o episódio do aprisionamento, da paixão, né, do sofrimento, sacrifício, morte e ressurreição de Yoshua, o Cristo, aconteceu realmente durante o período da Páscoa hebraica. Aconteceu durante o período de Pessach, que coincide também com o equinócio de primavera no hemisfério norte. O equinócio de primavera que corresponde ao Ano Novo astrológico. O Ano Novo astrológico ocorre todos os anos, aconteceu agora recentemente, aí por volta do dia 19, 20, 21 de março. A Páscoa, Pessach, coincide com esse processo do equinócio de primavera, com esse processo de renovação, já que a primavera é a estação que vem logo depois do inverno e, portanto, é a estação da renovação. Existe uma relação direta, como eu já tinha dito, do simbolismo do ovo com o próprio equinócio de primavera, porque antes do advento, por exemplo, do cristianismo, do que se denomina cultos pagãos, eu não gosto muito dessa denominação, mas enfim, porque eu digo isso porque muitos daqueles povos de pagãos eles não tinham nada, tá? Podemos falar aí, os gregos, os romanos, os egípcios, de pagãos eles não tinham nada. Então eu acho um pouco injusto classificar, os celtas também, acho um pouco injusto classificar como pagãos. Mas enfim, dentre os povos pagãos, entre aspas, existia esse costume de presentear com ovos aí durante esse período da renovação solar, da entrada do Sol no signo de Áries, que correspondia ao equinócio de primavera. Portanto, o ovo representando um renascimento, representando uma renovação. Certinho? Então, gente, o que acontece? Aí chegamos ao contexto do advento do cristianismo. E como eu disse, a Páscoa, o fato, não é, do aprisionamento, da paixão, sacrifício e ressurreição de Cristo ocorre não por acaso dentro do contexto de Pessach, lembrando que Pessach significa passagem e leva à libertação do povo hebreu. O episódio da paixão de Cristo, se você a observa com olhos mais atentos ao simbolismo hermético envolvido, ela remete a todas as etapas da alquimia. Cristo passa pelo processo da paixão, do sofrimento, não é, da morte, que na alquimia se chama obra em negro, né, o nigredo. Depois da morte ele desce à mansão dos mortos e lá ele passa por um processo do que? De purificação, a obra em branco, albedo, até a ressurreição, não é? O renascimento como a obra em vermelho, não é? O rubedo. E depois a sua ascensão, aí é o que se chama a quarta etapa alquímica, que é o citrinitas, que é a obra em dourado, a obra em amarelo. Então vejam que o episódio da paixão de Cristo, ele remete, portanto, ao renascimento, a um processo de renascimento. E o renascimento não deixa de ser uma libertação. Vejam que, como eu disse, a Páscoa acontece muito próxima do Ano Novo astrológico, quando o Sol transita pelo
signo de Áries. O signo de Áries é representado pelo carneiro. Nós estamos num ciclo evolutivo que é chamado de Ário, né? Uma quinta etapa evolutiva, uma quinta raça raiz, que é chamada de Ária ou Ariana, remete, portanto, ao fato de Áries ser o primeiro signo zodiacal, desse forte simbolismo do carneiro. O grande iniciado francês Saint-Yves d'Alvedre fala muito sobre o ciclo de Ram, o ciclo do carneiro e do cordeiro. Vejam que, no caso, o Cristo é chamado do quê? Do Cordeiro de Deus. O cordeiro é um carneiro bebezinho, né? Um carneiro filhote. Qual foi o animal que Moisés ordenou que fosse sacrificado pelas famílias hebreias durante aquela fatídica noite que passaria o anjo da morte? Um cordeiro. O cordeiro como símbolo do quê? Da pureza. O símbolo da alta espiritualidade. O Cristo, então, esse processo do aprisionamento, paixão, morte e ressurreição, né? Na ressurreição, Cristo renasce como um cordeiro, porque o cordeiro é o símbolo da pureza, é o símbolo da luz, é o símbolo do sol, e o sol representa o máximo de pureza. Por isso que o cordeiro é um filhote, e por isso que o próprio Cristo, nas suas pregações, dizia que as crianças, né? Vinde a mim as crianças, vinde a mim as criancinhas, nesse sentido de pureza realmente. Vejam que a tradução de cordeiro para o latim é Agnus. Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Agnus significa fogo. Áries é o primeiro signo zodiacal que é um signo de fogo. É o fogo cardinal, é o fogo vertical. Agni, nas tradições iniciáticas, é chamado do fogo sagrado, do fogo purificador. Então, vejam que o simbolismo do fogo, ele não se restringe simplesmente à energia, à força, à energia, ao calor. O fogo, ele representa o processo de purificação e o processo de ressurreição também. Quando os romanos colocaram, não é, sobre a cabeça de Jesus na cruz, sobre o seu chakra coronal, aquela placa escrita INRI, o sentido exotérico, não é? Se fala que foi uma espécie de gozação, né? Foi um escárnio por parte dos romanos, dizendo, né, aqui está Jesus o Nazareno, Jesus Nazarenos, Rex Ioderon, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Quando, na verdade, aquela placa ela tinha um significado muito mais profundo. É uma sigla alquímica. Em latim, significa INRI, Ignea Natura Renovatum Integra, cuja tradução é: toda a natureza é renovada e integrada pelo fogo. Ora, gente, se isso não é o próprio processo do quê? De purificação e da ressurreição do Cristo. Vocês vejam que é muito bonito esse significado, não é? O fogo, aí o Cristo como cordeiro, no processo de renascimento, o renascimento pelo fogo sagrado, o renascimento pelo fogo purificador. Esse é o simbolismo mais profundo ligado ao sol, já que os avataras são sempre solares. São filhos do sol. O sol que representa o centro, o sol que representa a fonte, o sol que representa o próprio princípio criador, o sol que representa o Pai eterno, Pai e Mãe eternos.
Então eles são todos filhos do Sol. Por isso que as iniciações ligadas aos avataras, as iniciações crísticas, elas são sempre iniciações solares, são sempre iniciações relacionadas ao carneiro e ao cordeiro. Existe uma relação muito grande do simbolismo do carneiro e do cordeiro com a cabra e o bode também. O bode o bode preto já tem um significado um simbolismo ligado às hierarquias caídas, às hierarquias revoltosas, à involução. A cabra já é um processo não é de aquisição de consciência, de elevação de consciência, de iluminação. Existe dentro do contexto das escolas de iniciação, das tradições, das linhas, existe a iniciação da linha do cordeiro, do carneiro e do cordeiro, vamos dizer, não é nenhuma linha, é uma fase, não é? A iniciação carneiro e cordeiro. Existe também, que é muito forte, a iniciação na cabra. E isso não é negativo, é o que nós chamamos de iniciação kumárica. Os dois símbolos são símbolos sagrados. Qualquer hora eu vou falar mais a respeito desse simbolismo existente, dessa relação que existe entre o simbolismo da cabra e do carneiro, que representam, vejam que é muito interessante, representam a cabra, o signo de Capricórnio, e o carneiro, o próprio signo de Áries. Aí vejam, um outro fato interessante antes de nós fecharmos o nosso bate-papo de hoje, é que a Páscoa acontece 40 dias depois do Carnaval. O Carnaval acontece quando o Sol está finalizando o seu trânsito pelo zodíaco, quando ele está no signo de Peixes. Peixes é um signo de Netuno. Peixes é um signo ligado às fantasias, ligado aos sonhos e também às fugas da realidade, que tem uma relação muito forte com o simbolismo do carnaval. Não é? As próprias fantasias, as próprias máscaras que as pessoas usam, o próprio sentido de diversão. Depois que passa o carnaval, entra o processo do quê? De quaresma, que é um processo de purificação. Né? Então, aquele processo em que, vejam que carnaval, a raiz da palavra carnaval está relacionada ao quê? A carne, né? Aos próprios prazeres da carne, carnais, as coisas ligadas muito à carne, as ilusões ligadas à carne. Durante esse processo de 40 dias, não é? Os antigos, as pessoas mais antigas realizavam, né, a quaresma e não comiam, se abstinham, por exemplo, de comer carne, de beber álcool. Então elas de praticar exercitar muita oração, não é? Muita meditação, justamente para quê? Para chegarem à Páscoa purificadas. Então existe um sentido em tudo isso, tá? Em todo esse processo da quaresma, que hoje em dia pouquíssimas pessoas seguem. Mas vejam, é curioso, não é? Porque o carnaval acontece no final de Peixes e aí a Páscoa no início de Áries. Portanto, o carnaval um fim de ciclo e o começo de Áries, a Páscoa, uma renovação, um novo ciclo que começa quando o Sol entra no signo de Áries. O próprio Sol, que representa a luz, que representa o fogo purificador. O fogo purificador, o Agni, é também conhecido como a alma gloriosa do Sol. Gente, hoje fico por aqui. Acho que era isso que eu tinha para passar. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, uma feliz renovação. Vamos aproveitar essa oportunidade para nos purificarmos mais, não é? Purificar nossas mentes, purificar nossos corações, para nós renascermos aí dentro de nós mesmos no próximo domingo. Desejo muitas felicidades a vocês todas e a vocês todos. Aproveito também para pedir a vocês que nos sigam tanto no Instagram, o canal do Semente Abstrata no Instagram, e também agora estamos no TikTok. Também aproveito para pedir para vocês
se inscreverem no nosso canal no YouTube, youtube.com/semente abstrata, tocar no sininho, curtir os nossos vídeos, comentar e ajudar a compartilhar com os seus amigos e com as suas amigas, tá bom, pessoal? Uma excelente semana a todos e uma excelente Páscoa. Muito obrigado.